Muito boa tarde, tudo bem com vocês? Deixa eu acender aqui essa luz que eu esqueci. Pronto. Opa, pronto nada. Aqui. Agora acho que vai. Aí. Tudo bem com vocês? Graças a Deus estamos aqui, mantendo a nossa prática, a nossa disciplina, aumentando a nossa lucidez, a nossa coragem, nosso autoconhecimento, nosso conhecimento da vida, a nossa vontade de praticar o bem. Que assim seja, que todos saiamos daqui, a cada dia, um pouquinho, mesmo que milimetricamente, pessoas de mais boa vontade. Claro, longe da perfeição, longe da angelitude, longe da pureza, que um dia chegaremos, mas com boa vontade. Uma grande caminhada começa pelos pequenos passos. Que sejamos assim, que esses sejam impulsos para nós darmos a nossa caminhada. Muito bem, caminho, homens do caminho, caminhada. Jesus sempre se identificou como caminho e nós, identificados com Ele, queremos caminhar juntos. Entre nós e com Ele, é claro. Vamos lá? Hoje estamos na questão, nos comentários de Kardec, as questões da justiça da reencarnação. Vamos ver o que ele fala sobre isso? Diz ele assim: todos os espíritos têm por destino a perfeição. Olha só. E Deus fornece os meios de alcançá-la pelas provações da vida no corpo físico. A justiça divina nos permite realizar em novas existências aquilo que não conseguimos realizar em existências anteriores. Deus não seria nem justo nem bom se condenasse para sempre os que encontram no próprio meio em que vivem obstáculos ao seu melhoramento, principalmente quando esses obstáculos independem da sua vontade. E complementamos nós, também não seria nem justo nem bom caso condenasse também por toda a eternidade equívocos momentâneos, equívocos próprios da imaturidade. Como pode ser? De onde pode vir essa teoria dos castigos eternos? Teoria que baseia o inferno e os prêmios eternos através do céu? De onde poderia vir isso se o próprio Mestre, diante do maior crime da história humana, o seu próprio assassinato, clamou a Deus: perdoe-os, eles não sabem o que fazem. Como um Deus que ensinou através de Jesus que devemos perdoar infinitas vezes, incondicionalmente, Ele mesmo, Deus, não nos perdoaria pelos nossos pecados. Essa é uma criação teológica, humana, irracional, incongruente com a própria natureza divina. Deus é amor. Proclamou Jesus através de João. E um Deus de amor que ensina a perdoar não pode, Ele mesmo, não perdoar, e por crimes, erros, os mais severos que fossem, cometidos num momento, num ano, em poucas décadas, numa vida que fosse, por toda a eternidade. É incongruência demais. É incongruência demais. Vamos lá então, vamos continuar aqui.
se o destino do homem fosse irrevogavelmente fixado após a sua morte, Deus não estaria pesando as atitudes de todas as criaturas em uma mesma balança e também não estaria sendo imparcial. Por quê? Porque a olhos vistos, as condições em que as pessoas vivem são muito diferentes. Não apenas a situação de pobreza e de riqueza, mas de famílias acolhedoras ou negligentes ou até violentas. Havendo casos hoje muito comuns de crianças que se tornam usuárias de drogas desde a barriga da mãe, porque a mãe não conseguiu abster-se de drogas nem durante a gravidez. A criança, o bebê já nasce, o recém-nascido já nasce em síndrome de abstinência, com espasmos, sofrimentos intensos. Onde estaria a justiça de Deus que julgaria todos igualmente, apesar de condições tão divergentes, tão díspares entre as criaturas humanas? Claro, seria de uma absurda injustiça, algo como colocar numa Olimpíada pessoas com mobilidade reduzida, pessoas sem perna, pessoas em cadeira de roda, junto com idosos, junto com famélicos, pessoas que estivessem passando fome, e junto com atletas de ponta, com alimentação fantástica, com equipamentos de primeira linha, no auge da sua força física. Onde estaria a justiça de um esporte praticado dessa forma? Onde estaria a justiça de um Deus que, apesar de condições tão diferentes de uns aos outros, cobrasse de todos eles, da mesma maneira, igual cumprimento de sua lei? A própria legislação humana considera a situação das pessoas na apuração dos crimes. Lembramos o caso do furto de comida, chamado furto famélico, onde, ficando provado que a pessoa não reunia condições e roubou apenas para comer ou roubou para dar um medicamento que ele não teria quaisquer condições de adquirir, ele será perdoado. Se a justiça humana tem essa compreensão, como a justiça divina não teria? Seria implacável com os erros. Deus seria pior do que nós mesmos? Não é possível, não é? Continua Kardec: a doutrina da reencarnação, que consiste em admitir para o espírito várias existências sucessivas num corpo físico, é a única que corresponde à ideia que fazemos da justiça de Deus em relação aos homens que estão numa condição moral inferior. Só com um olhar, com uma perspectiva que abarque as vidas sucessivas, conseguimos ver a justiça, as oportunidades iguais, as concessões, o amor de Deus para com todos os seus filhos. É também a única, a doutrina da reencarnação, que pode nos explicar o futuro e fundamentar as nossas esperanças, pois mostra que podemos corrigir nossos erros mediante novas encarnações. A razão nos indica a necessidade da reencarnação
e os espíritos a ensinam. Esse é um fato eloquente. A mediunidade não foi inventada pelo Kardec, nem pelo Espiritismo. Longe disso. A Maria, mãe de Jesus, apareceu para crianças em Fátima. O que é isso senão um fenômeno de paranormalidade e de mediunidade? Não é? O próprio Jesus, no Monte Tabor, conversou com Moisés e Elias, já falecidos há séculos. O que seria isso? Senão um fenômeno mediúnico evidente. Até porque todos eles viram os espíritos manifestantes, que só poderiam então estar materializados, assim como materializado esteve o próprio Jesus na chamada ressurreição. É tudo tão óbvio, tão abundante, que imaginar que 1800 anos depois de Jesus, Kardec teria inventado a reencarnação. Claro que não. A codificação deu apenas uma racionalidade, uma compreensão muito mais profunda, despida das alegorias, dos mitos, das conveniências, das distorções que a reencarnação possuía àquele tempo e possui até hoje. Então precisamos dessa noção clara, limpa, do que vem a ser a reencarnação, para compreender as leis de Deus, a ação de Deus em nossas vidas, as nossas vidas, enfim. Vamos lá? O homem que tem consciência da sua inferioridade encontra uma esperança consoladora na doutrina da reencarnação. Se ele acredita na justiça de Deus, não pode querer ser tratado perante a eternidade de maneira igual aos que agiram melhor do que ele. Vejam como é interessante o que Kardec coloca. Aqueles que têm consciência da sua ignorância, da sua incompletude, do seu primarismo, e a humildade é uma chave fundamental para a nossa elevação, tem na reencarnação uma doutrina consoladora porque lhe dá esperança de crescer. Qualquer um de nós ficaria desesperado ao perceber que Jesus é nosso modelo, porque qualquer um de nós com mínima autoconsciência sabe que não alcançará Jesus em uma vida. E sabe que não poderia ser tratado igual numa única justiça, numa única vida, aqueles que tomaram decisões melhores do que ele, assim como também igual àqueles que tomaram decisões piores do que ele. Voltamos a dizer, se a justiça humana leva em consideração o contexto em que acontecem os erros, a justiça divina não pode ser pior. Não há como. Não é? O pensamento de que essa inferioridade, continua Kardec, de que a nossa inferioridade não nos exclui para sempre do bem supremo, do aperfeiçoamento, da perfeição em si, e de que ele poderá conquistá-la através de novos esforços, nos sustenta e reanima a nossa coragem. Não é? Quem é que, finaliza Kardec, no final de sua caminhada não lamenta ter adquirido tarde demais uma experiência
que não mais poderá aproveitar. Se nós aprendemos sempre, os aprendizados acontecidos na fase final da vida serão lamentados por todo aquele que não compreender a realidade das múltiplas existências. De que adianta aprender uma coisa quando já não podemos aplicá-la, quando já não podemos viver melhor à luz desse aprendizado? Não é? Então, completa ele o seu raciocínio. Quem é que no final da sua caminhada não lamenta ter adquirido tarde demais uma experiência que não mais poderá aproveitar? Entretanto, completa o Kardec, essa experiência tardia não fica perdida, pois o espírito aproveitará em uma nova existência. Como é enriquecedor olhar a vida à luz da eternidade, à luz das vidas sucessivas. Só à luz das vidas sucessivas pode-se reacender a fé. Porque a fé só pode ter por base a existência de um Deus bom, de um Deus todo-poderoso e de um Deus justo. E essa diversidade enorme de condições humanas só pode ser compreendida como justa, como boa, à luz das múltiplas existências. Porque com essa perspectiva maior, nossas dores atuais são colheitas amargas de decisões, de plantios infelizes, o que nos leva a aceitar e aprender com as dores, mas também nos dá a clara perspectiva de excelentes colheitas se conseguirmos realizar agora bons plantios, temperando, iluminando, perfumando nossas vidas com a esperança, com a beleza, com a certeza da bondade, da justiça, do amor de Deus. Reflitamos, estudemos a reencarnação, porque ela, bem compreendida, nos fortalece, nos dá lucidez, resgata a nossa fé. Que assim seja. Muito boa noite, Noêmia Félix, Débora Barriento, Maria José Sobral. Muito bom estar aqui. Aprendermos juntos, estudarmos juntos. Esther Ponzoni, Ju Passos, Júlia Machado, Cida Mello, Andréa Santos, André Salvatore, Marta Arnoldi, Regina Frutuoso Guerra. É muito bom estar com todas vocês aqui, um prazer. E se vocês entenderem que esse nosso momento pode ajudar outras pessoas a resgatarem a sua fé, a ganharem esperança, bens tão importantes, fé e esperança, nesse momento que a gente vive, compartilhem. Vocês podem colocar esse perfume, essa força, essa perspectiva maior para os seus amigos e parentes. Um grande abraço, muita paz e muito bem a cada uma de vocês, a cada um de vocês. E até amanhã, às 18 horas, onde continuaremos nossos estudos
sobre reencarnação, já convidando todos os amigos que assistirem ao vivo ou depois as gravações. Um grande abraço e até a próxima!